Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é construída a partir de fragmentos, de pedaços. É a jornada de um filho tentando reconstruir o passado do pai, usando um livro que não é bem uma biografia, mas sim retalhos de memória. Vamos juntos explorar essa tentativa de dar voz a uma história que foi enterrada pelo silêncio. Essa frase do Aaron Appelfeld, que abre a obra, já dá o tom de tudo que vem pela frente. Ela mostra que essa busca não é só um resgate histórico, sabe? É, acima de tudo, um ato de amor. É a tentativa de se reconectar com uma figura perdida através das poucas faíscas de lembrança que sobraram. Bom, para começar, é super importante a gente entender que esta não é uma história linear com começo, meio e fim. O autor deixa claro desde o início que ele está tentando montar um quebra-cabeça, inventariar uma vida a partir do que ele chama de desmemórias, de criações e fragmentos, tudo fora de ordem. É um jeito de admitir que a memória não é um arquivo perfeito, né? São flashes, sensações. Então, a ideia aqui não é criar uma biografia definitiva. É, como o próprio autor diz, perpetuar o que permanece. É uma verdadeira luta contra o esquecimento, para garantir que os poucos vestígios de uma vida que foi deliberadamente silenciada por um pai traumatizado não se percam para sempre. E é aqui que a gente chega no coração da narrativa, no contraste que move essa história toda. De um lado, a gente tem a infância do autor, segura, cheia de descobertas aqui no Brasil, e do outro, o terror não dito da juventude do pai dele na Bessarábia, uma região histórica lá do leste europeu. Esse slide aqui ilustra essa divisão de um jeito perfeito. Pensa só, para o filho, uma chuva de granizo era algo mágico, uma festa. Já para o pai, aquilo era um gatilho para a dor. Uma brincadeira inocente do menino numa fábrica de colchões contrastava com as memórias do pai, de vizinhos que, de uma hora para outra, viraram agressores. Uma picada de escorpião era uma dor que passava rápido, nada a ver com as feridas invisíveis e permanentes do pai. Essa citação nossa, ela mostra com uma clareza impressionante o abismo emocional que existia entre pai e filho. Um abismo que não nasceu da falta de amor, mas de uma história tão pesada, tão terrível, que o pai simplesmente não conseguia contar. O silêncio era a proteção dele, mas também criava essa distância que o filho levaria a vida toda tentando atravessar. E isso nos leva direto à pergunta central: de onde vinha todo esse silêncio? Qual era a origem daquele medo tão profundo que o pai carregava? Por que ele vivia com tanto receio, trabalhando sem parar, noite adentro? Essa era a pergunta que assombrava o autor. O pai trabalhava até tarde não era só por necessidade, era por medo. Medo de que, se ele fechasse os olhos, se o barulho da rua diminuísse, aquela cena terrível que ele tentava esquecer voltasse com tudo. Mas que cena era essa? E aí está a raiz de todo o silêncio. Uma criança que viu o próprio pai ser assassinado na sua frente por puro ódio. Essa era a memória que ele temia reviver toda a santa noite. O trauma que moldou cada dia do resto da sua vida. E para a gente entender a dimensão disso, é preciso saber o que é um pogrom. Não era uma violência aleatória, um assalto que deu errado. Eram ataques organizados, muitas vezes com o apoio ou a omissão das autoridades locais, com o objetivo claro de aterrorizar, saquear e assassinar comunidades judaicas inteiras. Essa frase do livro conecta tudo de forma direta, o trauma e o silêncio. Quer dizer, não foi uma escolha simples não falar sobre o assunto. Foi uma consequência, uma mordaça que a violência colocou nele naquele dia. Isso abre uma discussão muito forte, né, sobre como o trauma pode passar de geração para geração. Ele não é transmitido pelas histórias que são contadas, mas justamente pela ausência delas, pelo vazio que esse silêncio todo deixa. O autor faz uma comparação muito visual. Ele fala das cicatrizes dele de criança, sabe? Um corte de canivete, uma queimadura de água quente, coisas visíveis na pele, que sararam. E aí ele compara com as feridas do pai. As do pai eram secretas, profundas, uma herança invisível de dor, que não foi passada pela pele, mas pela alma. Aqui o autor assume esse peso para si. É o reconhecimento do fardo que ele carrega, a herança de uma história que ele não viveu, mas cujas consequências moldaram a existência dele. É a responsabilidade de carregar o peso de um passado que ele mal consegue conhecer. Agora, para entender de verdade a história desse pai, a gente precisa ampliar o foco, sair um pouco da história pessoal e olhar para o lugar de onde ele veio, a Bessarábia, um território que foi palco de uma violência extrema contra sua população judaica.
Olha só essa linha do tempo, como a situação era instável e perigosa. Começa lá em 1903, com um pogrom violentíssimo. Depois, tem um respiro, um período de relativa esperança sob domínio romeno. Mas aí, em 1941, com a invasão das forças nazistas e romenas, tudo muda. É o começo do fim para a grande maioria da comunidade judaica daquela região. E para não deixar nenhuma dúvida de que isso era uma política de Estado, olha essa frase assustadora do ditador romeno da época, Ion Antonescu. Ele deixa claro que não foram atos isolados de ódio. Foi uma campanha de extermínio organizada e executada pelo Estado com uma brutalidade que o próprio líder admitia que seria vista como bárbara. E o resultado disso é um número que é difícil até de processar: 250 mil. Essa é a estimativa de judeus da Bessarábia que foram assassinados em campos de concentração e massacres. Uma comunidade inteira, com toda a sua cultura, sua história, praticamente dizimada. E a violência não foi só física, foi o que o autor chama de memoricídio, o assassinato da memória. O objetivo era apagar qualquer vestígio de que a vida judaica sequer existiu naquele lugar. Destruir sinagogas, queimar fotos, registros e usar as lápides dos cemitérios como se fossem pedras de calçada. Isso não é só destruição, é uma tentativa de apagar a história da própria terra. E a gente termina com essa reflexão, que é muito poderosa. O livro deixa essa pergunta no ar. Se o sucesso de um genocídio se mede pelo silêncio dos que sobreviveram, então a vitória final dos agressores não é a morte, mas sim garantir que os sobreviventes, como o pai do autor, fiquem tão traumatizados que não consigam contar suas histórias. E nesse caso, romper esse silêncio, como o filho tenta fazer aqui, se torna um ato final de resistência.